Nós vamos ler a santa palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Nos próximos 4 domingos em que pregar neste púlpito, irmãos, pregarei sobre o capítulo 1 de Romanos, expondo todo o capítulo. Mas hoje nós leremos somente do versículo de 1 a 7, Romanos capítulo 1, de 1 a 7. Nesse final de setembro, início de outubro, então, nós ouviremos mensagens em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Todos comigo, versículo 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor, e não como, ó Deus, um clichê, mas com coração sincero, nós batemos no peito, Deus, e dizemos: sê propício a nós pecadores. Pai, se tu observares iniquidades, tu não te deixarias conhecer por nós, mas Deus, tu és Deus de bondade e misericórdia, e a tua palavra ensina que a maior bênção que temos é conhecer-te mais. Ó Deus, e tu te deste a conhecer a nós na pessoa de Jesus, quem morreu na cruz e pagou os nossos pecados, e Ele próprio é o Evangelho. Então, Pai, nessa manhã, eu queria pedir que o Senhor abrisse o nosso entendimento e fizesse do nosso coração terra fértil, para que quando a palavra for semeada, nós tenhamos os olhos abertos e olhemos a Cristo, e o conheçamos mais, e o amemos mais, e nos consagremos a Ele. Senhor, eu quero te pedir que cada um de nós aqui seja um cristão, Deus, ó Pai, locupletado pelo Teu Evangelho, e que o Evangelho seja a força motriz da nossa vida, de nossas casas, desta Tua igreja e do Teu povo em toda a terra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Romanos é uma carta caracterizada, amados irmãos e irmãs, sem sombra de dúvidas, por atributos superlativos. Ela é chamada por muitos de o quinto evangelho. E ela é tão importante na história da igreja, que grandes personagens da história da igreja de Cristo Jesus vêm a Cristo por meio da leitura da carta aos Romanos. Agostinho, aquele moço muito sábio, professor de oratória da antiguidade, filho de Mônica, amados amigos e irmãos, antes filósofo maniqueu, estando em Milão, na Itália, antes de voltar para a África, no seu pomar, ouve uma voz de uma criança cantando em latim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele toma a palavra, e nos capítulos finais, ele lê em Romanos que já é hora de deixar a obra das trevas, porque é dia e a luz de Deus vai resplandecendo sobre nós, e é convertido ao Senhor Jesus. O próprio Martinho Lutero, amados irmãos, que foi aquela primeira estrela que brilhou nos dias da Reforma, para a glória e honra do nome de Jesus, leu: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero creu e foi declarado justo e pregou isso ao mundo inteiro, e nós hoje aqui somos seus herdeiros. Alguém que não era de uma tradição reformada como nós, mas foi muito usado por Deus no século XVIII na Inglaterra, foi John Wesley.
E John Wesley, amados irmãos, foi convertido a Cristo Jesus numa reunião de um grupo familiar na cidade de Londres, enquanto eles liam o comentário de Lutero explicando Romanos. Romanos, irmãos, não é uma carta que pode passar desapercebida, não só na história da igreja, mas na história da humanidade. Ela é um dos tratados teológicos mais antigos da história da humanidade. E nela o apóstolo Paulo é usado por Deus para revelar de maneira gloriosa diante dos nossos olhos o plano de Deus para a nossa salvação. E a grande tese de Paulo, no início desse capítulo que lemos, irmãos, está clara diante dos nossos olhos para mim e para você. Ele nos revela que o Evangelho é o centro de tudo. O Evangelho é o centro de tudo, e esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã. O Evangelho é o centro de tudo. Primeira verdade que o apóstolo Paulo diz no texto é que o Evangelho é o centro do nosso chamado. O Evangelho é o centro de tudo, ele é o centro do nosso chamado. Versículo de número 1, leiam todos comigo, vamos ler? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É impressionante, amado irmão, Paulo falar do seu chamado, e o que ele fala aqui se aplica ao teu e ao meu chamado também. Mas esse homem que aqui se apresenta como Paulo, que significa pequeno, em seu nome judaico se chamava Saulo, e Saulo significa desejado, amados amigos e irmãos. Mas ele muda de nome na primeira viagem missionária, quando ele assume a liderança da equipe e está com Barnabé, lá na ilha de Chipre, depois de sair de Salamina, em Pafos, estão tentando pregar para o procônsul romano Sérgio Paulo. Mas, amados irmãos, lá está um falso profeta, um judeu, amado irmão, chamado Bar Jesus, tentando impedir Paulo de pregar. E Paulo realiza ali o primeiro milagre, quando diz a ele: filho do diabo, você vai ficar cego. E ele fica cego naquele momento. E eu acho que não é à toa que o nome de Paulo muda ali. Porque antes ele era desejado, e agora ele se chama Paulo, que é pequeno, mesmo realizando grandes milagres e sendo um tremendo instrumento nas mãos de Deus. Esse homem vai se chamar Paulo, entendendo, amados irmãos, que nós somos pequenos, nós não somos nada sem o Senhor. Esse homem que foi tremendamente usado, mudou seu nome para Paulo, para mostrar que todos nós que somos chamados, tanto ele como você e eu, para servir a Cristo Jesus, não passamos de gente pequenininha. E ele, ao se apresentar falando do seu chamado, ele diz: Paulo, servo de Cristo. Há 3 palavras, amados irmãos, do grego do Novo Testamento para servo. Uma é a palavra liturgos ou leiturgos, de onde vem a nossa palavra liturgia, que literalmente era alguém que conduzia a igreja pregando a palavra, ensinando e edificando em momentos de culto e adoração. Esse é um tipo de servo que prega a palavra para nos edificar. A outra palavra é diaconós, de onde vem a nossa palavra diácono, amado irmão, que é um oficial que tem sob sua responsabilidade o cuidado dos necessitados da igreja e também a administração de ofertas dada para a ajuda de outros, amado amigo e irmão, mantendo a ordem do culto para a glória e honra do nome do Senhor. Mas Paulo não usa nenhuma dessas 2 palavras, amados irmãos e irmãs. Ele usa a palavra doulos, e doulos significa, irmãos, escravo. Paulo, na sua identidade, sabe que agora que Cristo morreu por ele, e ele também já morreu para si, ele agora não é mais dono de si mesmo. Ele diz: Paulo, escravo de Jesus Cristo, literalmente, amado amigo e irmão. Mas não pense mal, porque ser escravo do Senhor não é ser escravo de uma tirania, não é ser escravo de um opressor, mas significa que você não é mais dono de si mesmo, porque Cristo te comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Paulo se identifica agora como alguém que é um escravo, está totalmente debaixo do domínio e das ordens do Senhor Jesus. Mas ao falar desse chamado maravilhoso, em que nós que somos pequenos, escravos totalmente dependentes, nós somos escravos do Rei da Glória, Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. E esses escravos têm grande honra, porque eles têm um chamado especial. Paulo diz, amado irmão, que ele foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo significa embaixador comissionado. Ele é alguém que tem a autoridade para representar aquele que o enviou onde ele está.
e, portanto, é um mensageiro oficial do seu Senhor. Paulo sabe que foi chamado para ser apóstolo, representante de Cristo Jesus. Nenhum de nós que aqui está foi chamado para ser apóstolo, mas nós temos o chamado sim de sermos mensageiros do Evangelho, e todos como cristãos somos chamados a sermos sacerdotes do Senhor Jesus e representantes do Senhor no mundo em que Ele nos colocou. Então, ainda que sejamos escravos de Cristo, amados irmãos e irmãs, todos temos um chamado especial, que nos faz representantes de Deus neste mundo. E que escravo que tinha o privilégio de ser honrado como um diplomata, um representante oficial do reino dos céus, irmãos. Esse é um privilégio que você tem, que eu tenho. Mas Paulo, falando do seu chamado, irmão, diz que ele foi separado. A ideia da palavra separado é que ele foi tirado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado para viver para o Evangelho. E preste atenção, não é o Evangelho do pastor Roster, não é o Evangelho dos oficiais da igreja, é o Evangelho de Deus. É a boa notícia de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você que está aqui nessa manhã creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer que você foi separado deste mundo. Você foi tirado do curso comum de todos os homens. Você que caminhava para a ira de Deus, você que andava longe do Senhor, agora Deus te amou tanto e falou: eu separei você, e agora você vive para o meu Evangelho. Meu Filho deu a vida na cruz por você, e o Evangelho é meu, e você é meu, e agora você vive para mim, para a glória e honra do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Evangelho é o centro de tudo, ele é o centro do nosso chamado. Paulo é tão claro nisso, que quando escreve aos Coríntios, ele vai resumir a sua mensagem no capítulo 15, versículos 3 e 4, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo é um grande intelectual, irmãos, e fala muita coisa, mas o cerne da sua mensagem é anunciar Cristo crucificado, que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados e os meus. E quem crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar e ressuscitou, e é o Senhor da glória e é o Filho de Deus, essa pessoa tem um chamado para viver para Deus. Essa pessoa é chamada a ser de Deus. Essa pessoa é perdoada de seus pecados, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá arrebatá-la. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, amados irmãos, é maravilhoso. Ele é o centro de tudo. Ele é um chamado de Deus para mudar a sua vida. É por isso que, se você está no Evangelho, você não pode viver como vivia antes. Você não pode viver mais entregue à sorte de pecados que vivia antes. Cristo deu a vida na cruz por você. Você não pode ser a pessoa ensimesmada que você era antes. Você não pode viver só para a sua própria glória e achar que todo mundo existe na terra para o teu serviço. Porque você sabe que você é amada, minha jovem. Você sabe que você é amado, meu irmão. O eterno Filho de Deus deu a vida em seu lugar, e agora você tem um chamado para representar Jesus neste mundo e para ser uma bênção. E você saiba quem você é em Cristo Jesus, meu irmão. Que o Evangelho defina a sua identidade, amém? Porque se isso acontecer, você não vai viver como uma vítima dizendo: ai, pobrezinho de mim, Deus se esqueceu de mim. Não, você sabe que é amado, você foi salvo. Mas também você não vai ser um soberbo dizendo: eu sou melhor do que todos e sou mais preparado e pisar na cabeça de todos, porque você sabe que é pecador e merecia a ira de Deus, e pela graça do Senhor foi salvo. O Evangelho é o centro do nosso chamado, ele define a nossa identidade. Louvado seja Deus. Mas o apóstolo continua a nos dizer que o Evangelho é o centro de tudo. E ele não só é o centro do nosso chamado, mas ele é o centro das Escrituras. O Evangelho é o centro das Escrituras. Versículo de número 2, a igreja vai ler comigo. 1, 2, 3, melhor a igreja vai ler. Vamos lá, o qual... O Evangelho, meu irmão, foi prometido outrora, lá atrás, a Deus, por intermédio de quem? Dos profetas. Conforme está, como diz o apóstolo aqui, conforme está nas Sagradas Escrituras. O que Paulo está dizendo, amados irmãos? Que o Evangelho é o centro das Escrituras. Que o Antigo Testamento, e essas Escrituras às quais Paulo se refere, elas apontavam para Cristo no Novo Testamento. Apontavam que o Messias viria nos salvar.
E se você analisar a vida de Jesus, amados irmãos, quase tudo que ele realizou foi profetizado no Antigo Testamento. A Bíblia diz no Pentateuco que quando ele viesse apareceria uma estrela brilhante no céu, e ela apareceu, e os magos reconheceram por causa disso. Amados irmãos, a Bíblia disse, amados irmãos, que ele ia nascer na cidade de Belém, e isso foi dito por Miqueias 700 anos antes dele nascer, e lá ele nasceu. Isaías disse, amados irmãos, que ele seria sepultado na sepultura de um rico na sua morte, e assim ele foi sepultado. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que quando ele entrasse em Jerusalém, ele viria montado em um filho de jumenta, no jumentinho, e ele veio. Mas, amados irmãos, no Antigo Testamento, se você me perguntar qual é a cena que descreve com mais clareza o que Jesus fez por nós, o Antigo Testamento fala de Cristo, irmão, ele anuncia Cristo. E o Novo Testamento também fala de Cristo. E a cena mais clara para mim é aquela na qual Isaías pinta um quadro. Tente ver, irmão, pelas palavras de Isaías, lá Jesus está pendurado numa cruz. Lá está ele, recebeu a ira de Deus. Lembre-se que a lança já o traspassou. E agora ele está dando a sua vida por mim e por você, pendurado. O que mais doeu? Claro que doeram os cravos em suas mãos e nos pés. Mas o que mais doeu foi o Deus eterno, Pai, virar a face para ele, e a ira do Deus eterno cair sobre ele. O que eu e você sofreríamos no inferno, ele sofreu na cruz. Pensando nisso, olhemos para ele e vejamos Isaías narrando a cena para nós. Em 53, 4 e 5 de sua profecia, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, suas chagas, nós fomos sarados, irmãos. No Antigo Testamento profetizou que Cristo morreria para pagar os nossos pecados na cruz. E no Novo Testamento é anunciado Jesus Cristo como Redentor, o único mediador entre Deus e os homens. Paulo deixando isso claro para Timóteo, falando da salvação dele. Diz, amados irmãos, em 2 Timóteo 3, 14 e 17 o seguinte: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse livro, amado irmão, foi te dado para que você conheça Cristo, creia nele e por ele seja salvo. E por ele sendo salvo, seja moldado, seja educado, repreendido, corrigido, treinado, e se torne alguém perfeito, mais parecido com o Senhor e capacitado para fazer tudo aquilo que Deus quer colocar em suas mãos. Ah, irmãos, isso é maravilhoso demais. E esse é um dos grandes legados que a Reforma Protestante nos traz. Irmãos, Calvino é expulso de Genebra, se eu não me engano, no ano de 1537, junto com Guilherme Farel. E aí a reforma degringola naquela cidade, e tudo parece que vai se perder, e o conselho da cidade resolve chamar Calvino de volta. Ele não quer ir. Ele foi escorraçado dali. Mas Farel manda cartas para ele dizendo: você tem que ir. Farel está em Neuchâtel. Martim Bucer, que lidera o pastorado da igreja de Estrasburgo, diz: Calvino, você tem que ir. Mas Calvino está reticente, irmãos. Seu amigo Pierre Viret também diz a ele: você precisa voltar. E ele, contra a sua própria vontade, volta para aquela cidade em que ele foi execrado, e seria mais ainda. E 3 anos depois, irmãos, de sair de Genebra, ele volta para a igreja de Saint-Pierre, e chega ali, e abre a Bíblia, e começa a pregar no versículo subsequente ao versículo no qual ele tinha pregado 3 anos atrás. Os reformadores tinham um compromisso de expor a palavra de Deus. E, amados irmãos, nós temos que ter esse compromisso de devorar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela nos apresenta o Evangelho, a melhor de todas as notícias, a notícia do perdão, da salvação que temos na pessoa do Filho Jesus Cristo. Irmão, como este livro
Se você comer este livro, você vai conhecer mais a Deus, você vai saber do amor de Deus por você, você vai ser transformado por Deus, e a boa notícia de Deus vai pulsar em sua alma todos os dias, encher de alegria o seu coração, não importa a circunstância que você enfrente em sua vida, seja ela de júbilo ou de provação. O Evangelho é o centro de tudo, ele é o centro da palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia, creia no Evangelho, pregado nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero sinceramente que você saia daqui dizendo: eu vou ler a palavra todos os dias, porque eu quero conhecer ainda mais esse Evangelho maravilhoso. O Evangelho é o centro de tudo. Amados irmãos, como temos visto, ele é o centro do nosso chamado, ele é o centro das Escrituras. Mas o Evangelho é o centro de tudo, porque ele é o próprio Senhor Jesus. O Evangelho é o centro de tudo, porque ele é o próprio Senhor. Olhamos para o texto, amados irmãos. Versículo de número 3 e versículo 4. Eu lerei o 3, a igreja o 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Vocês o 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Paulo está dizendo que o Evangelho fala a respeito do Filho, diz ele aqui. E ele fala: que filho é esse? Esse filho era totalmente homem, é o que ele diz aqui, olha. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de Maria, e ainda que não tivesse pecado, ele era totalmente homem, como você é. Tinha natureza humana, minha irmã, como a senhora tem. O Evangelho é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, e ele era homem perfeito, mas era humano como eu e você. Mas o texto diz que ele não é só homem, ele é Deus. O versículo diz aqui: ele foi designado, a ideia do grego aqui, que foi determinado e reconhecido como Filho de Deus. Filho de Deus significa que ele tem a mesma natureza de Deus, ele é igual a Deus. Ele foi reconhecido como divino. Aí o texto diz como? Com poder. Por que isso, irmão? Porque quando Maria ficou grávida, irmão, não foi fruto da relação de um homem com uma mulher. O Espírito Santo foi lá no ventre dela e colocou a semente da vida, amado irmão, e Cristo foi gerado com poder no ventre pelo Espírito Santo, e por causa disso, amado irmão, ele não tinha pecado. O texto diz aqui, olha: foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. É por isso que ele é santo. Ele não vem de semente de homem, ele vinha da semente de Deus. Ele não tinha pecado. Louvado seja Deus. E como Deus, então, amados irmãos, pelo poder do Espírito Santo, nós reconhecemos a sua divindade. Paulo diz quando? Pela ressurreição dos mortos. Então, quando o Espírito Santo não só atua no ventre de Maria, mas quando o Espírito Santo ressuscita da tumba no terceiro dia, amado irmão, e o anjo do céu baixou, e a pedra rolou, e o Senhor ressuscitou, quando a vitória Ele nos legou, nós reconhecemos que Ele é o verdadeiro Deus, a saber, Ele é o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O termo Senhor significa que Ele é a maior autoridade do universo, o Senhor de tudo quanto existe. Amados irmãos, o Evangelho é Jesus. É por isso que nós pregamos o Evangelho todos os domingos nessa igreja, porque Jesus é Deus e homem. Aí você fala: pastor, por que ele tinha que ser homem? Por que ele tinha que ser Deus? Homem é óbvio, na verdade, nós fomos nós quem pecamos, e tinha que ser alguém com a nossa natureza para pagar o nosso pecado. Nós não poderíamos pagar o pecado do outro, porque nem o nosso próprio a gente consegue pagar. Então tinha que ser um homem perfeito, mas tinha que ser Deus. É por isso que Paulo está dizendo que ele é homem e Deus. Por quê, amado irmão? Porque foi Deus quem foi ofendido na eternidade, e somente alguém do tamanho de Deus conseguiria pagar uma dívida eterna. A nossa dívida contra Deus, irmãos, é eterna. Nós nunca poderíamos pagar. Quanto mais importante é a pessoa a quem nós ofendemos, maior é a ofensa. E nós ofendemos o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Deus. Jamais poderíamos pagar. Então tinha que ser alguém que fosse um de nós para nos substituir, mas tinha que ser alguém do tamanho de Deus. E é por isso que Paulo diz então que Cristo é Deus e homem. E eu, irmão, tenho que contar que esse
esse argumento, esse diagnóstico não foi meu, não. Quem escreveu sobre isso foi um grande teólogo da história da igreja, Anselmo, que foi arcebispo da Cantuária na época da Idade Média. Ele escreveu um livro chamado em latim Cur Deo Homo, no qual ele explica isso que eu disse para vocês, porque Jesus tinha que ser Deus e homem, porque foi o homem que pecou, mas para vencer a morte somente alguém do tamanho de Deus. Você já parou para pensar que Deus se fez homem por causa de você? Irmão, eu fico perplexo, irmãos, que como nós estamos na igreja e acostumamos a ouvir algo tão milagroso e tão maravilhoso, e isso já não nos surpreende mais. Deus, irmão, resolveu descer da glória e se tornar um homem. É por isso que as pessoas que não conhecem o Evangelho, quando a gente fala sobre isso, ele fala: vocês estão loucos. Festo diz para Paulo lá em Atos: as muitas letras te fazem delirar. Como é que Deus se tornou homem? Mas é isso mesmo que o Evangelho diz: o próprio Deus resolveu se tornar um de nós, porque amou você, porque não queria que você tivesse que sofrer o preço dos seus pecados na eternidade, e porque Ele amou você, Ele veio a este mundo e deu a vida na cruz por você. Jesus, amado irmão, é a grande expressão do amor de Deus por você. Ele é o centro de tudo. Certa feita, amados irmãos, um pesquisador britânico, doutor em biologia, chegou numa das ilhas da Polinésia. Chegando ali, ele viu um dos nativos daquele lugar louvando a Deus, e aquele povo se reunindo e lendo a Bíblia para fazer um culto ao Senhor, louvando o nome do Senhor e bendizendo e pregando o Evangelho de Jesus. E aí depois ele chegou no final do culto e falou assim: mas vocês são atrasados mesmo, né? Lá no meu país ninguém reconhece mais isso. Esse livro que vocês pregam aqui é um livro humano qualquer, cheio de contradições. Esse Jesus que vocês pregam aí como Salvador de vocês foi qualquer homem. Para que vocês estão adorando isso? Vocês são ultrapassados. Lá no meu país o povo já não reconhece mais isso. E aí o cacique da tribo estava ali, coçou a cabeça e falou assim: está vendo esse caldeirão aí? Ele falou assim: estou vendo. Agradeça, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e porque Jesus é Deus, porque se Ele não fosse Deus, Ele não teria mudado a nossa vida, e você estaria sendo cozido nesse caldeirão aí agora para ser o meu almoço. O Evangelho muda tudo, irmão. O Evangelho muda a vida das pessoas. Onde ele chegou, ele trouxe bênção, ele trouxe progresso, ele trouxe prosperidade, ele trouxe dignidade, ele trouxe conhecimento, ele trouxe riqueza inclusive, mas sobretudo ele traz ao pecador a salvação. O Evangelho é Jesus. Creia em Jesus e você será salvo. Creia em Jesus e você será perdoado. Creia em Jesus e você será declarado justo no tribunal de Deus. Creia em Jesus e você será adotado, se tornará filho amado, será amigo de Deus e ouvirá Deus dizer para você: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus te amou, deu Cristo na cruz por você. Que Jesus seja também o maior amor da sua vida, e que a partir de hoje você diga: Deus, eu quero conhecer Jesus, eu quero crer nele, eu quero ter comunhão íntima com ele, eu quero conhecê-lo mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós ainda aprendemos que o Evangelho é o centro de tudo. Como temos visto, ele é o centro do nosso chamado, ele é o centro das Escrituras, ele é o próprio Senhor. Mas o Evangelho, em último lugar, diz o nosso texto, é a fonte de todas as bênçãos. O Evangelho é o centro de tudo, porque ele é a fonte de todas as bênçãos. Olhe comigo, amado irmão, para os versículos 5 até o 7. Nós não vamos ler, mas Paulo está dizendo aqui que bênçãos nós recebemos com o Evangelho. Nós vamos lendo aos poucos agora na exposição. Primeira coisa que ele diz que nós recebemos pelo Evangelho, que é o nosso Senhor, é a graça. Eu e você somos pecadores, irmãos. Entregues à nossa própria sorte, nós faríamos as maiores atrocidades do mundo. Você só não está na rua mendigando, fumando todas e se prostituindo de qualquer jeito, irmão, porque Deus te deu graça. Sabia disso? Paulo diz aqui: por intermédio de quem temos graça. Graça é favor imerecido. Mas ele diz mais: outra bênção que ele tinha, e eu e você temos como cristão, é um ministério. Ele diz: temos graça e apostolado por amor do seu nome. Nós temos, amados irmãos, um chamado para sermos cristãos por amor do nome de Jesus. Mas ele diz mais, amados irmãos, outra bênção que nós temos é o chamado para a obediência por fé entre todos os gentios. Paulo diz que ele foi chamado para obedecer o Evangelho pela fé em todos os lugares em que pregasse, e eu e você somos chamados para obedecer o Evangelho por fé em São Paulo hoje. Isso é um privilégio para mim e para você.
Mas ele diz mais, amado irmão e irmã, ele diz também que não só os romanos, dos quais nós somos descendentes intelectuais, e alguns de vocês até por geração natural, porque alguns são descendentes de italianos nessa igreja, vieram da civilização romana, de cujo número também sois vós chamados para ser de Jesus Cristo. Você tem uma bênção maravilhosa, você foi chamado para ser de Jesus. Você podia estar por aí, perdido, longe de Deus, mas Deus falou assim, quero você, vem para mim. Mas ele fala de outras bênçãos, amados irmãos. Ele diz que nós somos amados por Deus. Ele diz aqui, olha, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, que estáis em São Paulo, vamos colocar aqui, chamados, e aí nós temos bênçãos, chamados para ser santos. Nós somos chamados, irmãos, para sermos mudados. Não dá para ser crente, presta atenção, e continuar vivendo do jeito que você vivia. Certo pastor no interior, num lugar muito pobre, num bairro pobre de uma cidade pequena e pobre, foi avaliar uma senhora que queria ser membro da igreja. E aí ela falou, pastor, eu quero ser membro da igreja, eu creio que Jesus é meu salvador. Ele falou assim para mim, dá uma evidência de que você mudou. Ela, pastor, eu sou uma mulher simples. Não, me dá alguma evidência que a sua vida foi transformada. E ela contou, pastor, eu limpo a casa de uma senhora lá no centro da cidade. E quando ninguém estava olhando, eu levantava o tapete e botava a poeira toda debaixo do tapete. Depois que eu criei em Jesus, pastor, eu vim para a igreja e criei em Jesus, eu fui fazer a mesma coisa, levantei o tapete e botei lá embaixo a sujeira. Pastor, deu uma tristeza no meu coração, eu só queria chorar. E aí ele falou para ela, é verdade, o Espírito Santo, irmão, convence do pecado, da justiça e do juízo. Não dá para dizer que eu sou crente, irmão, e pecar na maior disfarçatez possível, e viver uma vida descarada longe de Jesus, porque você tropeça, porque ainda tem a natureza pecaminosa, ainda que o pecado não domine mais. Mas se você é crente, você não pode viver consistentemente no pecado, como se nada estivesse acontecendo. Se você vive assim, é porque talvez você é membro de igreja, mas não foi convertido a Jesus, porque quem foi convertido a Jesus, quando peca, lhe dói na alma. E essa pessoa sabe que foi chamada para ser santa. Então, meu irmão, se tem algum pecado na sua vida que está ofendendo a santidade de Deus, se existe alguma coisa na sua vida que está desonrando o nome do Senhor, nessa manhã se arrependa em nome de Jesus. E saia daqui com o propósito de mudar de vida, para a glória e honra do nome do Senhor. Mas o texto diz que nós somos chamados para sermos santos e temos graça. E Paulo diz, graça a vós outros e paz, irmão, você foi chamado a ter paz. Sabe o que significa paz na Bíblia? A palavra shalom, que no grego é eirene, significa mais do que 50 coisas boas. Paz significa, irmão, literalmente inteireza, plenitude, harmonia, integridade e integralidade. Olha o que Paulo está dizendo que você foi chamado a ter. Você foi chamado a viver uma vida de plenitude, de inteireza, de integralidade, de integridade, de consciência tranquila na presença de Deus, porque você foi amado, foi salvo, foi perdoado e sabe que das mãos de Deus ninguém tira você. Ele diz que você tem paz da parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como temos visto nessa manhã em nossa igreja, o Evangelho é o centro de tudo. Ele é o centro do nosso chamado. Ele é o centro da história. Ele é o próprio Senhor Jesus. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Pastor, o que eu faço então depois que eu entendo que o Evangelho é o centro de tudo? Em primeiro lugar, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você ainda não creu, entenda que ninguém vai entrar no céu por causa de boas obras. Porque até as nossas boas obras são manchadas pelo nosso próprio pecado. Ninguém vai entrar no céu porque é presbiteriano de terceira e quarta geração, ou porque é filho de crente. Você só entra no céu quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os teus pecados. Então se arrependa hoje da vida que tem levado e diga, Pai, eu tenho vivido uma vida de pecado, mas hoje eu creio que Jesus é o Filho de Deus e quero que Ele venha morar no meu coração. Eu recebo como meu Senhor e Salvador. Primeira coisa. Segunda coisa, segunda implicação, pastor, eu já crio, o que eu faço? Se o Evangelho, irmão, se esse livro é o centro do Evangelho, coma esse livro, leia esse livro, estude esse livro, meu irmão, leia na sua casa. Sabe por que você muitas vezes continua cometendo os mesmos pecados que você cometia antes? Porque você não tem estudado esse livro. A Bíblia diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sabe por que você anda nessa deprê toda, mesmo depois de vir para a igreja tanto tempo? É porque você não tem pegado a mensagem desse livro e pregado para o seu próprio coração.
Então, em nome de Jesus, coma o livro. Pastor, por onde eu começo? Comece por João, meu irmão. Comece por Marcos, comece por Mateus. Leia o Novo Testamento, depois o Antigo. Fica mais fácil assim. Mas estude as Escrituras, meu irmão. A Escritura tem que encher sua mente, tem que encher seu coração, tem que passar nas suas veias, para você fazer toda a diferença nesse mundo, para você ser cheio do Evangelho. Coma o livro, estude a Bíblia, ouça a pregação, corra para ser transformado pela palavra de Deus, porque nós só seremos transformados pela palavra do Senhor. Terceira implicação, no final do sermão: diga a Deus que você quer conhecê-lo mais. Não é possível, irmãos, que Deus seja para nós um parente estranho, ou como aqueles filhos que não querem muita intimidade com os pais, e aí só chegam lá no domingo, almoçam: pai, foi bom te ver, mãe, foi bom te ver, Deus abençoe, boa semana, domingo que vem eu estou aí. Seu relacionamento com Deus é desse jeito: pai, foi bom te ver, hoje uma almoção de domingo, pastor Rosta pregou, deu almoço para nós, semana que vem eu estou aqui, tá bom, pai? Que relacionamento é esse? Se Deus é o maior amor da sua vida, você tem que entender que você está cheio do Espírito Santo e ouve o Senhor falar com você na Bíblia todo dia, e você fala com Ele todo dia, e você vai no seu carro lá louvando a Deus e bendizendo o Senhor com uma boa música no carro, e aí vem aquele cidadão logo de manhã, quando você está indo para o trabalho, e te dá uma fechada e quase causa um acidente, e você fala: que Deus te perdoe, filisteu, que Ele te abençoe em nome de Jesus. Você abençoa o filisteu, porque você está cheio da palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você está cheio da palavra, e vem a tentação, o diabão vem do seu lado, você fala assim: não vou andar, porque eu ando na vereda da justiça, por amor do seu nome, porque eu estou cheio da palavra. Mas é porque eu orei e Jesus encheu minha vida. Você ora, meu irmão. Não é possível ser crente se eu não oro. Você coloca os projetos da sua vida na presença de Deus em oração. Mãe, você ora com os meninos quando eles levantam e antes deles dormirem, e na hora do almoço. Tudo bem que na hora do almoço você não vai fazer uma oração cumprida, mas também não fique só no faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém, não é verdade? Busque a Deus e ore, procure conhecer a Deus para a glória e honra do nome de Jesus. Mas, irmão, em último lugar, entenda que Deus tem bênçãos maravilhosas para você, e o lugar onde Ele tem essas bênçãos maravilhosas é aqui na igreja. Não perca a bênção de estar aqui, não perca a bênção de se envolver nesse lugar. Talvez você me diga: pastor, esse negócio de igreja é complicado. Igreja, as pessoas falam umas das outras, tem muita confusão, tem muito problema. Mas por que você acha que Deus coloca a gente na igreja? É quando aquele irmão, que fala algo que eu não gosto, né? Ou fala para você algo que você não gosta, fala algo para você que você fica chateado, então você ora e fala: Deus, me dá paciência. E Deus te dá paciência, né? E o irmão foi usado para mudar a sua vida. Mas é quando aquele irmão que está sofrendo, que você conhece, que está precisando de uma oração, e na igreja quem sabe orar não é só o pastor, você também sabe. E se o pastor está fazendo alguma coisa, atendendo alguém, você mesmo pega o telefone e fala assim: minha irmã, meu irmão, eu quero orar por você. E você ora por aquela pessoa, e você abençoa aquela pessoa. É na igreja que a gente vive essas coisas, amados irmãos. É na igreja, irmãos. Como pastor, irmãos, em vários lugares onde eu já passei, já teve gente entrando no gabinete, irmão, querendo tirar a própria vida. E a gente abre a palavra, Deus converte a pessoa. Deus pode usar você para resgatar uma vida. Casamentos podem ser restaurados através de você. E essas coisas a gente vive quando a gente está na igreja. A gente sabe que é amado. É na igreja que você vem e ouve o sermão e a sua palavra é transformada. Então, meu irmão, não fuja da igreja, não saia da igreja, não seja um desigrejado. Mas saiba que aqui é a casa de Deus. Ah, pastor, é difícil. Não é fácil não, irmãos. John Stott tinha uma ilustração, e com essa eu vou chegando ao final do sermão. Ele dizia o seguinte: que a igreja é como a arca de Noé. Imagine como era a arca de Noé. Imagine que você está lá de manhã e de repente o elefante é o despertador. De manhã você quer dormir até tarde, misericórdia. Aí você está lá na sua privacidade tranquilo, e chega a irmã girafa e coloca o pescoço lá assim, olhando para tudo que você está fazendo. Misericórdia, né? E de repente você passa lá perto, lá do quarto do nosso irmão porco. O cheiro lá não é legal, não é verdade, irmão? O negócio é feio. E aí você está tranquilo um dia, o irmão é um... Você fala: meu Deus, que irmão estressado, misericórdia. Você fala: nossa, que arca complicada, né? Mas presta atenção. Fora da arca está todo mundo morto. Dentro da arca está todo mundo salvo. É melhor ficar na arca. Fica na arca, porque na arca você escuta o Evangelho.
de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Evangelho transforme a sua vida. Que você viva todos os dias para a glória e honra do Senhor.